Boa noite, Ana Lu. Ó, eu acho que eu te dei permissão, hein, Antônio? Vê aí. Oi. Ah, entrou. Oi, Oi. Peraí que eu não tô te vendo ainda. Peraí. certo. Deixa eu só ver aqui. Você está me É, ouvindo? eu tô te ouvindo bem. Tô vendo é o que que eu tô vendo? Um livro, é isso? Aqui, só um minutinho. É um livro. Um minutinho. Pronto, agora foi. Ah, tava vendo seus gráficos também. Pois é. Eu estava com a câmera invertida, eu não tinha percebido. Não, ai, o pior é que entrou outras pessoas do GOF aí, e tava lá GOF, eu falei, meu Deus, se eu der a permissão para a pessoa não por mal, mas é que eu sou meio atrapalhada. O Antônio já me conhece, já sabe que eu sou meio atrapalhada, né? Ah, Ai, que legal. bom, Não, imagina, tá tudo tudo certo. certo? E aí, como é que você tá? Eu tô bem, e você, Antônio? Muito bem também. Tô ótimo aqui. Provavelmente, Tava aqui, ó, só esperando. fala, Não, eu provavelmente, tava só esperando aqui dar as 7 para conversar contigo. nossa, e eu procurando as cidades de luz, as cidades de luz, mas eu consegui achar, porque entrando lá no grupo tinha o nome das cidades de luz, aí eu anotei aqui, tá? Então, olha, a Ah, live então ela tá. a live ela vai ficar gravada, tá? Então, com certeza, muitas pessoas vão estar vendo o tempo todo. É... E a ideia era trazer mesmo para o espaço conhecer você, né? O espaço conhecer você, as pessoas Ó, conhecerem você, que todo mundo que acompanha o tá Arquituriano ok. já te conhece, né? Então, assim, abrir para pessoas, além dos arquiturianos conhecerem você e conhecerem o que é o GOF, o projeto do GOF, o que são cidades de luz, o que é a biorrelatividade, tá? Então, Ah, aí legal, vamos legal. começar por onde? Vamos começar para você falando sobre o que é o GOF, explicar para as pessoas o que é o GOF, até para quem quer participar, enfim. Tá ok. Então vamos nessa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro falar o que é o GOF, mas antes eu vou falar um pouquinho do fundador do GOF, Tá tá bom, certo? Que é o David tá bom. Miller. O David Camila, porque ele tem uma história bem interessante a respeito do GOF, né? Ele fundou com a atual esposa dele, né? Esse grupo de meditação, né? É um grupo de meditação, é um grupo espiritualista também, né? Podemos dizer assim, mas ele foi criado da seguinte forma, né? Segundo Dave, ele, ele, é um, ele é um americano, tá? Falar aqui para o pessoal, para o teu público aí, que nunca ouviu falar no David Miller. Ele é autor de vários livros, tá? Mais de 15 livros com consciências, né? Ele escreve junto com consciências arcturianas, principalmente, e ele tem um mentor, né, especial que guia ele para ele fazer esse tipo de atividade, né, que ele faz junto com o Goff, que é o Juliano. Então, o Juliano é uma consciência arcturiana. E como é que o David conheceu essa consciência arcturiana? Ele estava no Grand Canyon, lá nos Estados Unidos, fazendo um passeio, né, um passeio como um turista qualquer, e ele teve ele apagou, ele teve um apagão, né, ele perdeu a consciência por um tempo, e quando ele retornou, a esposa dele, a atual esposa dele estava do lado dele, e perguntou, tá tudo bem? E ele falou, disse que lembrava do que tinha acontecido, mas tinha acontecido algo muito estranho, né? Ele disse que tinha visto um ser, né, e sentido um ser em forma de energia
que chegou para ele e disse que ele já tinha um acordo antes do David ir para o planeta Terra, e que chegou a hora de colocar esse acordo em prática e queria saber se ele realmente estava afim, se ia, né, colocar isso para frente. E nesse momento, né, o Juliano explicou para ele qual era o tipo de acordo. E ele ficou naquela, ele fez, nossa, mas isso não pode ser verdade. Até porque o David Miller, para quem não conhece, ele é um psicólogo, né? Então, assim, ele estudou em universidades, ele tem uma base científica muito grande, né? Muito forte. E aí você imagina, né? Você perder a consciência, receber informações de um ser que se chama Juliano, que se diz arcturiano, né? E que tem um contrato, né? Tem um acordo com você. Então ele achou aquilo muito estranho, disse que sim, que iria analisar, né, a proposta do Juliano, vamos dessa forma, e depois ele receberia mais algumas outras informações, e assim aconteceu. Então, assim, ele foi recebendo algumas informações, o que seria esse projeto de meditações que o Juliano tinha se referido, e etc. E creio eu que ele se deu por convencido, né, após alguns bate-papos. Ele tá bom, ok, vamos fazer esse negócio funcionar. Né? Segundo ele não pode, né, provar nada, cientificamente falando, mas para ele tudo faz sentido e para quem ressoa com esse tipo de informação também, né? Assim como a gente está aqui conversando a respeito. Então, ele criou o GOT, né, o que a gente chama é uma sigla para o que a gente chama de Grupo D40. Então, assim, a frequência desse nome, né, Grupo de 40, é uma frequência específica para o projeto também. Né? A frequência matemática, né, vamos dizer, do número 40, é uma frequência forte para as consciências, para os arcturianos, o trabalho que eles querem fazer aqui. Né? E, segundo eles, o poder de vários grupos de 40 pessoas é muito grandioso, né? É forte o suficiente para ancorar uma energia maior, para ancorar uma energia de quinta dimensão no planeta e ajudar na transição planetária, ajudar em trazer mais frequência de quinta dimensão, ajudar a consciência do planeta, né? Ajudar a biosfera do planeta como um todo, e todos que aqui também residem, né? Que a gente está falando do planeta, mas a gente tem uma série de seres vivos, né? Os humanos, os plantas, temos os aquáticos e assim as aves, e assim sucessivamente. Então, esse trabalho que o grupo de 40 faz, hoje em dia, ele é focado em trazer mais energia, uma frequência galáctica, uma frequência de quinta dimensão aqui para o planeta. Né? Então, é bem interessante. Na verdade, sim. É que tá dando um certo eco, eu não sei como que é, um chiado, não sei se dá... Eu não tenho como... Acho que é daí, mas eu não sei como fazer. Lógico que não. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trocar o meu fone, tá. Talvez melhore. Tá bom. Tá? Só um minutinho. Tá bom. E agora? Melhorou. Pronto. Então, na verdade, a ideia é grupo de 40 pessoas. Seria a missão dele. Ele teria que formar esses grupos. Seria isso. Foi a partir daí que... Tá, continua. É exatamente isso. Então, é grupo de 40 pessoas, tá? Porque, de acordo com a informação, 40 pessoas é uma quantidade de consciências adequada para se iniciar uma transformação, né? 40 pessoas comprometidas. Não quer dizer que o grupo se limite a apenas 40, né? Não seria o número máximo, 40 pessoas. Mas é uma frequência matemática que eles trabalham com ela, e 40 pessoas comprometidas, meditando. Então, vários grupos de 40 pessoas espalhados pelo planeta teria essa capacidade, teria esse poder, tá? De trazer uma frequência maior aqui para a Terra. Eu percebi, na verdade, eu percebo pelos estudos, né? Que eles têm essa consciência ou essa preocupação com a Terra, mas eles também falam muito da evolução
espiritual individual. É que eu estou falando com você e estou lendo uma pessoa que escreveu aqui, né? Eu amo a meditação que você fez no canal Arquituriano. É simplesmente perfeito. Legal. Olha, eu pensei até dele fazer uma meditação, mas o tempo acho que vai ser. O tempo é pequeno e ele vai entrar numa meditação às 20 horas, né? Mas depois a gente pode combinar um dia até para ser só uma meditação. Tá? A gente combina e faz uma meditação aqui. Legal, boa ideia. Na verdade, eu estou combinando também com a Elaine, fazer um trabalho de ativação com ela. Vamos ver se ela topa também. Mas vai então, tentar. voltando Legal. aqui. Então, além dessa preocupação com o planeta, eu percebo nos estudos que eles falam muito de uma preocupação individual, que eles falam do ego, eles falam da evolução. Você quer falar um pouquinho disso? Quer dizer, na verdade, é um conjunto de coisas. É esse ser humano que evolui e o planeta que evolui. Exatamente, Então, quando a gente fala de meditação, existem meditações específicas para inúmeras finalidades, né? Então, assim, a gente ancora uma frequência através de uma meditação, tá? E o objetivo dessas meditações pode ser muitos, especialmente como você falou agora. Pode ser para a expansão da consciência de um ser humano, de um grupo de seres humanos, pode ser para a expansão da consciência do planeta, de governantes, pode ser para a purificação do subconsciente. Então, existem inúmeras finalidades, inúmeros objetivos que a gente faz, que a gente foca nas nossas meditações. Então, é exatamente isso mesmo. E com relação ao planeta, né, isso é um ponto bem interessante que eles falam bastante, é que existem estágios. Segundo eles, né, de acordo com a forma de ensinamento deles, planetas passam por estágios. Então, de uma forma bem didática, eu vou falar aqui, estágio 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, segundo eles, de uma forma resumida, a Terra está no final do estágio planetário número 1, certo? Número 1? Tá. Número 1. Exatamente. Está no final do número 1. Ou seja, final do número 1 em transição, tá? Não é à toa também que se fala muito hoje em dia, né? Já faz alguns anos de transição planetária. Então, ela está em transição para o estágio número 2. Então, o que é que significa? O que é que caracteriza a principal característica desse estágio de número 1 que a Terra está? É um conflito entre espiritualidade e tecnologia, certo? Entre outras características, mas assim, qualquer planeta, segundo nas consciências arcturianas, em estágio de desenvolvimento 1, vai existir isso de forma muito forte. Ou seja, conflito entre espiritualidade e tecnologia. Já no estágio 2, isso já está bem mais amenizado, né? E é no estágio 2 que acontece o que a gente faz aqui, né? O que o Goff traz para aqui, para essa dimensão, para a terceira dimensão, que são trabalhos como a biorrelatividade, como o projeto de Cidades de Luz. Então, a biorrelatividade, o projeto de Cidades de Luz que você comentou aí no início, né, da sua fala, é super característico de planetas que estão no estágio 2 em diante. Ok? Tá. E aí, esse estágio, até chegar nesse estágio 5 aqui, então, temos um bom tempo, então. Sim, é uma longa caminhada, né? Bom, pelo menos até onde eu estudei, tá? Junto com o David, junto com o Juliano e as informações que é enviada para a gente, eu nunca estudei características muito específicas de planetas do estágio 5, não. Como a gente ainda está caracterizado no final do estágio 1, indo para o 2, então, assim, a maior parte dos estudos ela é focada nesses dois estágios, que é para a gente ancore, que a gente entenda, para que a gente esteja focado nas nossas necessidades também, né? Eu vi alguma outra coisa de planetas de estágios 3, né? Mas a informação, pelo menos trazida pelo David, ainda é pouca com relação a isso. Então, assim, ele está sempre variando entre informações de planetas de estágio 1, 2 e 3, né? Alguma coisa do 3 também. Mas é assim que funciona. E a biorrelatividade, né, que você tinha falado, já vou aproveitar o gancho, se você permitir, eu já posso falar um pouco da biorrelatividade, que é exatamente poderia dizer que é um projeto, né, que é
é algo que a gente faz aqui, né, que é feito pelo Grupo de 40 aqui no Brasil e em Grupo de 40 em vários lugares do mundo, porque existe, né, vou falar aqui para a tua audiência, em praticamente todos os continentes existem grupos de 40. Se eu não me engano, só não existe grupo de 40 hoje no continente africano. Todos os outros continentes, então, existem grupos como o nosso, meditando em prol da expansão da consciência dos seres humanos, do planeta e sucessivamente. Então, a biorrelatividade ou cura planetária, é bem interessante falar nesse nome cura planetária também, porque foi a pedido do próprio Juliano que a gente mudou não faz nem um ano, a gente mudou o nome de biorrelatividade para cura planetária, com o principal objetivo de deixar o nome mais acessível. Segundo o próprio Juliano, às vezes o nome biorrelatividade ela era muito científico, às vezes afastava as pessoas, né? O nome, nossa, mas o que seria uma biorrelatividade? Então, quando as pessoas falam cura planetária, o nosso próprio subconsciente, a nossa própria mente humana, ela está mais aberta a receber essa informação. Então, simplesmente não é algo criado exatamente pelo Goff, né? O nome biorrelatividade, ele foi a primeira vez que ele foi detectado, né, em materiais, em livros, foi por um americano. O nome dele vai ser Jeffrey Goodman. Jeffrey Goodman, exatamente isso. E ele começou a falar biorrelatividade, biorrelatividade, e nas canalizações do David com o Juliano, ele acabou percebendo que o que ele fazia, o que ele canalizava, era exatamente o que esse Jeff Goldman trazia nos seus livros como a biorrelatividade, que é a telepatia, tá? Então, assim, a telepatia que é uma habilidade inerente do ser humano, né? Se eu acho que qualquer ser humano que quiser desenvolver esse tipo de habilidade, ele vai conseguir ter esse tipo de comunicação também. Mas nos livros do Jeffrey, ele fala que os pensamentos humanos, tá, influenciam diretamente os outros humanos e as outras espécies. E mais ainda, ele vai mais além. Ele diz que muito dos acontecimentos, dos desastres, das catástrofes, dos terremotos, tsunami, maremoto e etc., podem também ser causados pelos pensamentos humanos. Então, é bem interessante. Então, o David ele foi juntando as informações desse primeiro autor com as informações que ele recebia do Juliano e acabou que começou a utilizar esse nome, biorrelatividade. Tanto é que ele tem vários livros, né, inúmeros, acho que mais de 5, só sobre esse tema. E os títulos dos livros são biorrelatividade, enfim. Mas hoje em dia a gente chama cura planetária também, que é para deixar ele um pouco mais popular, né? Deixar esse nosso trabalho mais popular também. Então, é uma comunicação, tá? A biorrelatividade ou cura planetária é uma comunicação que não é de agora, né? A gente sabe que os índios, povos originais, povos muito antigos, eles já conseguiam se comunicar, né, com fenômenos, com o planeta, né? A prova disso são registros que se encontram em várias partes do mundo de pessoas nativas fazendo rituais como danças, orações, arte, etc., para atrair chuvas, né, em épocas de seca, para pedir estiagens e assim sucessivamente. Assim, são pessoas que tinham a consciência de que se comunicar com a Terra, né, se comunicar com o lugar que eles estavam vivendo era essencial para eles também viverem em harmonia. E com o tempo, né, a gente sabe que com a modernidade, esse nosso estilo de vida, esse tipo de comunicação foi sendo perdida, né? A gente não tem tanta habilidade de fazer isso, né? Quem faz normalmente é tido como uma pessoa diferente, mas o grupo de 40 não. O grupo de 40 ele mantém, certo? Ele quer manter e ele traz esse tipo de capacidade que o ser humano tem, né? A gente medita para expansão de consciência, a gente medita para acalmar guerras, a gente medita para, enfim, para inúmeros catástrofes, ventos fortes.
nos Estados Unidos acontece muito, né? Lá é um país onde é atingido muito pelas intempéries da natureza. Então, assim, lá eles praticam a biorrelatividade semanalmente, com muito afinco. Recentemente aqui no Brasil, no sul do Brasil, a gente também trabalhou, né? Foi lá no sul, no Rio Grande do Sul, teve chuvas torrenciais muito fortes, também foi trabalhado, a gente já trabalhou para secas, o ano passado teve desastres no Rio de Janeiro, na Serra, creio que em Petrópolis, a gente também trabalhou com a biorrelatividade, então a gente está sempre atuando aí. E é interessante falar também que o trabalho que a gente faz, né, o trabalho de biorrelatividade ou cura planetária do Goff, não é para evitar que algo aconteça. A gente entende que a gente não tem essa capacidade de vamos meditar para evitar esse fenômeno. Né? A gente pede o equilíbrio, a gente trabalha em prol do equilíbrio. Porém, os próprios arcturianos falam e nos instruem a trabalhar com algo que a gente chama de horizonte de eventos. Tá? Então, o que seria, de forma bem simples, um horizonte de eventos? Você tentar prever coisas que irão acontecer. Né? Você tentar prever uma guerra, você tentar... Quando a gente fala de catástrofes naturais, é mais fácil, né? Eu acho que o exemplo cabe mais. Mais secas, estiagens, isso são coisas cíclicas, né? Relativamente eles se repetem. A gente sabe que no Nordeste, no início do ano, a gente tem uma seca muito agressiva. A gente tem época de chuva em vários lugares do país também. Então, trabalhando com essa linha de horizonte de eventos, a gente pode desviar algo, a gente pode fazer com que isso aconteça de forma praticamente imperceptível, certo? E por quê? Porque a gente previu e foi se comunicando telepaticamente com o evento, foi se comunicando telepaticamente com a consciência do planeta, ou seja, com outras consciências, outros grupos, e evitando, de certa forma, uma catástrofe maior. Então, é assim que funciona a questão da biorrelatividade também. Você sabe que a Mônica Medeiros ela falou que no futuro só a comunicação só será telepática. Nossa, que lindo! É. Inclusive, foi num grupo, inclusive ela trabalhou exercícios, exatamente o que você está falando, exercícios para as pessoas começarem a desenvolver a telepatia, que faz parte da paranormalidade, né? Quer dizer, que todo mundo tem também, né? E aí, quando você falou, você me lembrou desse comentário dela, né? Que tudo tem sintonia, né? Tudo tem uma sincronicidade, não é? Bom, e aí, então... E é interessante, só um comentário interessante, essa coisa da telepatia, porque isso acontece no nosso dia a dia, né? Se você pegar, isso eu acho que com certeza já aconteceu com todo mundo que está aqui na live, de você estar próximo de alguém e a pessoa ia falar alguma coisa com você e você, nossa, né? Eu sabia que você ia falar isso, ou você estava cantando uma música, né, mentalmente, e a pessoa, eu estava cantando essa música. Então, assim, são coisas que, assim, são provas pequenas, né, que acontecem, que não é algo muito distante da gente, né? Tá aí, tá na cara. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu estava pensando isso. E é importante até para as pessoas aprenderem cada vez mais a lidar, como você falou, conhecer todo o potencial que tem, lidar com esse potencial, e a consciência faz com que você ponha ordem em tudo isso, senão você fica muito perdido no meio de tantas influências, de tantas energias, né? Exato. Eu acho bem importante isso. Pois é. E a outra coisa era assim, ele teve como missão montar esses grupos de 40, e a partir daí, depois foi a Cidade de Luz, ou o Juliano já mandou no pacote para ele tudo que era para ele fazer. Como que foi isso? As Cidades de Luz, elas vieram um pouco depois, tá? Primeiro foi essa questão realmente da biorrelatividade, montar grupos, né? Primeiro foco era montar grupos, porque os arcturianos, né, as informações é que eles são mestres em trabalhos grupais, né? Eles sabem trabalhar em grupo, eles reconhecem a importância do campo formado por um grupo, né? Um grupo de pessoas focadas. Então, assim, segundo as informações que eu já estudei, né,
eles, na constelação lá de Arcturus, ou na quinta dimensão, eles se unem, né, para se comunicar. Então, eles formam grupos para se comunicar. Existe a individualidade, obviamente, né, mas para eles é muito mais fácil quando eles formam esses grupos, né, e se comunicam para fazer uma biorrelatividade, por exemplo. É muito mais poder. A energia é muito mais forte, né? Então, assim, existe uma probabilidade do trabalho de biorrelatividade ou de cura planetária ser bem sucedido é infinitamente maior. E logo depois vieram os trabalhos, né, o projeto, vamos dizer assim, das cidades de luz, que é um projeto hoje em dia fortíssimo, tá? O próprio Juliano fala, ele estimula demais a criação de cidades de luz, porque esse trabalho de cidades de luz, um pouco diferente da biorrelatividade, né? Quando os grupos se formam e as pessoas se predispõem a ir ali, meditar e focar, nas cidades de luz existe uma ativação, né? Então já é um trabalho que eu diria mais incisivo, onde a energia de quinta dimensão dos arcturianos é mais incisiva. Então eles instalam um campo em uma área pré-determinada. É importantíssimo falar que o trabalho de Cidade de Luz não acontece só com os arcturianos. Na verdade, nós, como seres humanos, somos os principais responsáveis pela Cidade de Luz, né? Então, o que é que eles fazem? Quando a gente fala o termo, vamos ativar uma cidade de luz na minha cidade. A primeira impressão que dá é que vai pegar uma cidade inteira e vai ativar. Não é bem assim que funciona, tá? A gente escolhe uma área na cidade, então é uma área pequena, inclusive. Então, aquela área que foi escolhida pelo grupo, mais uma vez, trabalho de grupo, né, estimulado pelos arcturianos, o grupo escolhe uma área e essa área vai ser ativada. Então, é como se essa área ela fosse uma espécie de portal, uma porta de entrada para a energia deles, certo? Então, eles vão alimentando aquela área escolhida, que é uma área de circunferência, com a energia de quinta dimensão. Né? Então, assim, vai ficar ativado ali desde que exista pessoas para ancorar a energia. Então, é como eu disse antes, se não tiver pessoas para ancorar a energia, não adianta. O projeto por si só se desfaz. A cidade de luz, ela simplesmente desaparece e a gente pede a desativação porque não faz sentido, né? Ter um portal, ter um vórtice ou o que é que seja, de luz de quinta dimensão e não ter ninguém ali para utilizar aquela energia. Então, a gente precisa sim estar ali, a gente fica responsável por aquele vórtice, por aquele campo, tá? E naquele campo, através das meditações que a gente faz, é instruído fazer pelo menos uma meditação ao mês, a gente intenciona, a gente leva a energia para aquela área, para os arredores da área. Não quer dizer que só porque uma área foi ativada, só aquela área que vai funcionar. Não, porque eles trabalham com o princípio da holografia, né? Eles pegam aquela área, aí aquela energia pode ser ativada em vários outros pontos da cidade e assim disponibilizar aquela energia de quinta dimensão para os habitantes de um determinado bairro, de uma cidade e assim sucessivamente. E aí, eu anotei aqui, que eu estava atrás, as que eu anotei até agora. Tem uma cidade de luz em Curitiba, Campinas, São Paulo. Eu não peguei o nome de todos, né? Belo Horizonte, o nome das cidades. Cada cidade de luz tem um nome, para deixar claro para as pessoas, né? Então, tem uma cidade de luz em Curitiba, Campinas, São Paulo, Amapá, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Acho que é Paraíba, né? PB é Paraíba, né? Na Paraíba, isso, Natal, exato. Fortaleza, Chapecó, Ribeirão Preto, Praia do Rosa, Santa Catarina, Santo Antônio da Patrulha. Recentemente foi Pelotas, não é isso? Recentemente foi Pelotas. Acho que foi a semana passada, não foi? Foi faz 2 semanas, né? Vai fazer 2 semanas que foi Pelotas. Ou foi semana passada? E aí você falou que vai ter a de Brasília e Porto Alegre, é isso? Tem mais duas para... Isso, mais 2. Próximo mês a gente já está
com o projeto todo ok, né, com data marcada, porque o que é que acontece? Só para o pessoal entender como é que a gente faz esse tipo de ativação, né? A gente precisa que o grupo da cidade, né, nos envie um pedido, né? E esse pedido ele é formalizado, vamos dizer dessa forma, em uma aplicação, em um formulário de aplicação. Então a gente faz algumas perguntas, a gente pede para que o grupo fale um pouquinho de como é que é a área, né, da energia da área, se é uma energia já muito boa, né, uma energia tranquila ou se é uma energia muito densa. A gente pede para que o grupo coloque fotos dessa área, da cidade, fale da população. Então, assim, a gente, na verdade, quer e precisa de algumas informações sobre aquela área e da cidade aonde vai ser acionada a cidade de luz, né? A partir daí, a gente olha, analisa, vê onde que o grupo quer colocar essa área, vê o tamanho da área, né? Porque o tamanho é importante também. Às vezes a gente tem um grupo de 3, 4 pessoas querendo ativar uma cidade de luz, mas eles querem ativar uma área muito grande, né? Então, assim, matematicamente falando mesmo, não comporta. Por quê? Porque era preciso uma ativação, um vórtice de luz muito intenso naquela área para que a cidade de luz fizesse efeito, surtisse efeito. Então, assim, pelo princípio, questão de equilíbrio mesmo, não se coloca áreas muito grandes quando tem poucas pessoas, né? Porque eles só enviam a quantidade, o quanto de energia necessário e até onde as pessoas podem suportar também, né? Porque Então tem também toda essa... porque se for um grupo pequeno não vai conseguir sustentar a área, porque Não, na verdade você também está não. lidando com as energias daquele lugar Uhum. e de certa maneira as energias daquela cidade também, tem tudo Tudo. isso. Tudo influencia, é a energia da cidade, é a energia do local, até porque é o grupo de pessoas que vai sustentar, né? Então, assim, como é que você vai enviar uma voltagem de 500 volts de energia elétrica para uma pessoa que aguenta ancorar 50 volts? Você está entendendo? Assim, de uma forma bem tridimensional mesmo, né? Bem física falando. Então, assim, a gente analisa tudo isso. Então, a gente faz essa análise, né? Se foi aprovado, ok, a gente dá continuidade. Se não foi, a gente pede para fazer alguns ajustes, né? Dependendo do tamanho da área e etc. O grupo, eles demarcam a área com cristais, né? As áreas têm que ser, qualquer área de cidade de luz tem que ser delimitada. Então, é sempre pedido para colocar cristais naquela área, apontando para os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. E a partir daí a gente marca uma data, onde o David ele se prontifica e a trazer o Juliano para que aquilo seja ativado e a gente faz uma cerimônia, que é bem legal. Né? Como cada área tem sua frequência, sua energia própria, então sim, a gente recebe informações bem interessantes, bem bonitas, bem próprias do lugar, né? Com recomendações, com canalizações bem bonitas mesmo, assim, de acordo com o que está acontecendo e com a frequência do lugar também. Você sabe que eu convidei o pessoal do espaço para a ativação de São Paulo, né? E é interessante que num grupo, uma pessoa assistiu e tirou uma foto da tela, porque o David falou que nunca tinha tido tantas pessoas, tinha 85 pessoas naquela ativação. Ele tirou a foto e ele achou muito interessante o processo, né? De como vai vindo, de que a nave vai descendo. E ele ficou falando, é novo para muitas pessoas ainda, né? Ó, tem uma pessoa aqui, ó, que eu vou esquecer depois, ó. Ela está escrevendo aqui, você viu? Eu sou de Porto Alegre, como me conectar ao grupo daqui? Fala aí, Antônio. Tá, o grupo daí de Porto Alegre, tá? A cidade de luz em Porto Alegre, ela ainda vai ser ativada. Porém, o que a gente pode fazer para agora é, se você mandar uma mensagem no Instagram, certo? Manda uma mensagem no Instagram e fala, ó, eu sou a pessoa de Porto Alegre que queria me conectar com o grupo. Daí eu passo o contato do pessoal de Porto Alegre, certo? Ou se você já tiver no grupo do Telegram, também me procura lá ou coloca alguma informação lá que eu apresento a pessoa que toma conta, a Ana. A Ana Luísa, ela toma conta em Porto Alegre, mas ainda vai ser ativado, tá bom? Mas nada impede que você já não possa entrar em contato com eles, não. Vai ser bem legal a ativação de Porto Alegre.
É importante dizer que tem um grupo do Telegram que chama Cura Planetária, que tem meditações, tá? 3 vezes, segunda, quarta e sexta. Então, às vezes, as pessoas colocam lá também, que eu já vi, né? Olha, eu sou de tal cidade, sou de tal cidade, então tem o grupo do Telegram, mas como o Antônio falou, se entrar no Instagram do Golf Brasil, né, com o símbolozinho direitinho, aí as pessoas vão passando informação, né? Por exemplo, São Paulo. São Paulo ativou uma cidade de luz. É possível ter outras cidades de luz? Não é possível? É bom? É possível sim. Também tá falando de uma forma bem física, bem geométrica, né? Que os arcturianos eles são seres que entendem muito de geometria, de engenharia, né? E é possível, tá? O que a gente não recomenda fazer, o que a gente não faz normalmente existe um grupo de cidade de luz, tá? Num bairro específico. Aí logo 3 ruas depois, por exemplo, aí existe um outro grupo querendo ativar. Esse tipo de ativação a gente não faz. A gente aconselha juntar-se. Até porque todo o trabalho arcturiano que a gente faz aqui é um trabalho em grupo, né? Então, um grupo de 4 pessoas já ativou outro grupo de 4 pessoas quer ativar. A gente, não, vamos juntar os grupos, certo? Porque os vórtices, os campos são muito próximos uns dos outros. Agora, tratando-se de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, grandes cidades, né? As capitais do Brasil como um todo são grandes. Então, assim, a distância de um bairro para outro é imensa. Então, nada impede, tá? Serão vórtices específicos, serão campos de cidade de luz específicos que vão trabalhar aquela área especificamente, certo? Que vai ter sua frequência própria, seus objetivos próprios. Né? Até porque o próprio grupo, né, ele já dá uma característica, já traz um campo bem próprio. Juntando com o campo da cidade de luz, aí sim, aí é uma coisa bem única, né? Então, assim, é possível sim. Se tiver um pessoal de um bairro, em São Paulo, eu esqueci o nome do bairro agora, Fátima, se você souber. Paraíso, né? Tá ali no Paraíso. Trianon, pegou Trianon, não lembro toda a medida. Tá no Paraíso, que é bem. Exatamente. Então, na verdade, ali vai irradiar vai expandir essa irradiação, não vai ficar para aquela região. Então, vai conseguir chegar bem a vários pontos de São Paulo. Supondo que o grupo tenha mais pessoas para fazer a meditação, então isso estende, então seria assim. Sim. Quanto mais pessoas, né, mais energia vai gerar ali. Aqui, uma cidade de luz, é interessante a gente entender que é um gerador de energia, né? Se você pegar né, é um gerador de energia, trazendo para uma forma bem fácil de entender aqui para a gente, né? Aquilo ali é um campo, mas assim, é um gerador de energia e o que é que gera? O que é que coloca mais energia? São as pessoas, são a intenção das pessoas, né? A força, o que os arcturianos gostam muito de falar, que eu gosto muito dessa palavra, eles chamam de poder arcano. Né? Eles falam muito. Poder arcano, exatamente. O poder arcano é a energia, é a pessoa colocar com mais intensidade essa energia, é isso? Exatamente. É o seu foco, o poder arcano é o seu foco, é a sua intenção, é você colocar a sua vontade ali, ou seja, colocar a sua energia, né, para um objetivo específico. Então, eles falam muito de poder arcano pessoal e de poder arcano de grupo também, né? Então, você vai alimentando de poder arcano a cidade de luz e aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo e atingindo patamares incríveis, né? E tudo pode acontecer numa cidade de luz. É muito interessante, assim, às vezes eu recebo muito essa pergunta. Mas o que é que acontece numa cidade de luz, né? Não sei se o pessoal tem essa curiosidade, mas eu já recebi essa pergunta milhões de vezes. Então, tudo vai depender das características da sua cidade, tá? Eu vou dar um exemplo bem específico aqui. Vou dar 2 exemplos bem rápido. Aqui eu moro em Natal, certo? E a cidade de luz, ela fica em volta, né? Ela fica pega uma circunferência, pega o mar, tá? Pega uma
uma ponte bem grande, acho que é a principal ponte da cidade. Ela pega um monumento histórico também. Então, assim, várias coisas foram acontecendo, entre aspas, misteriosamente, naquela região. Em termos de quê? Né? Essa ponte era um lugar onde tinha um índice de suicídio muito grande, né? As pessoas iam lá para cometer suicídio e várias coisas começaram a acontecer ali, grupos começaram a trabalhar. A gente está falando de suicídio, né? A gente está no mês da prevenção, né? Coincidência. Então, assim, várias pessoas começaram a trabalhar naquela localização, né? Contra, né? Para prevenir, para evitar que as pessoas suicidassem. O monumento histórico que estava abandonado, depois de um tempo de meditação, obviamente, ele se transformou numa escola a céu aberto, né? Foi feita uma revitalização na área. Vários animais que não se encontravam mais, que não se viam mais fazia bastante tempo, como golfinhos na região, também foram encontrados de uns tempos para cá. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. No Rio de Janeiro, também eu recebi informação que aconteceu um mutirão de limpeza exatamente dentro da área da Cidade de Luz, na Baía de Guanabara, que era um lugar que era impróprio para banho, já fazia mais de 10 anos, ou mais de 15 anos, nem lembro mais. Ou seja, fizeram um mutirão de limpeza que as pessoas começaram a usar a água, começaram a utilizar o lugar. Bem bonito as informações do Rio de Janeiro também. Na Praia do Rosa, né? No próprio dia da ativação, a informação que a gente recebeu do número de baleias que estavam lá, né, circundando a área da Cidade de Luz, que também está dentro do mar, né, pega uma parte na terra, uma parte do mar. Então, assim, esse tipo de coisa é bem comum de acontecer. Tem uma pessoa aqui perguntando, na verdade não está na minha lista, mas aqui, ó, aqui em Salvador tem Cidade de Luz? Talvez o Antônio saiba se está para vir uma lá, né? Não, assim, a gente não tem nenhuma para ativar, não tem, a gente não está com essa perspectiva. Pelo menos não está em andamento, tá? Porém, a gente já teve. Algumas pessoas perguntam sobre a cidade de Luiz Salvador porque existiu, mas hoje não existe mais. Ela precisou ser desativada porque é aquilo que eu disse, né? Se você não tem pessoas, a gente não tem como manter a energia, né? Não tem ninguém para gerar a energia. Então, assim, ela foi desativada porque coisas do dia a dia, né? Uma pessoa se mudou, a outra mudou de cidade, mudou de estado, mudou de país, acabou que o campo ficou sozinho e precisou ser desfeito. Salvador não, até agora. Tá, então, olha, eu tô atrapalhada com as perguntas aqui para não perder nenhuma. Então, ó, ele já respondeu que tem no Rio de Janeiro, e aquela outra pessoa que tinha me falado sobre Porto Alegre, né, a outra moça, ela perguntou qual é o nome do grupo. Ó, no Telegram, o grupo chama Cura Planetária, tá? É um grupo onde tem as meditações, acontecem 3 vezes a semana, e vocês podem colocar lá todas as informações, que o Antônio também vai responder para vocês, ou tem outros colaboradores que respondem, e aí vocês podem ir se informando sobre as cidades de luz e participar delas, e também participar das meditações, né? No grupo da Cura Planetária, e vai estar junto com a gente lá nas meditações, né? E também... Fátima, Fala. só uma coisa, já te interrompendo, é interessante também que ela pode colocar assim, ó, Cura Planetária GOF Brasil, porque recentemente em Portugal foi criado um grupo Cura Planetária também. Assim, a característica é bem diferente, mas às vezes eu recebo essa pergunta, qual dos Não, dois? tá certo. Então vai ter Ó, lá, a Cura Planetária GOF Brasil. Já me perdi de novo. Cura Planetária GOF Brasil. O Instagram é GOF Brasil também, certo? O Instagram é GOF Então, Brasil, exato. pode deixar também informações lá. A pessoa está perguntando no Rio de Janeiro, onde que é? Tá, é no Botafogo, bairro do Botafogo, Né? Baía de Guanabara. Baía de Guanabara, tá. O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que por enquanto é só isso. Então, o que mais? O que faltou para nós falarmos do grupo do GOF Brasil, do David Camiller, como, na verdade, ele tinha um projeto encarnatório que ele descobriu, né? De repente. Basicamente isso, né? Pensei nisso, Exatamente. projeto encarnatório. Eu tenho uma outra coisa que eu fiquei curiosa aqui. Do 1 até 5, lembra? Nós estamos no final do 1, caminhando para o 2. É isso. Certo? Nosso certo. problema é a integração da espiritualidade com a tecnologia, correto? Isso, correto.
quinta dimensão. Fale um pouco sobre a quinta dimensão. Ela está onde, a quinta dimensão, do 1 ao 5 aqui, entendeu? Certo, vamos nessa. Bom, a quinta dimensão já está aqui, né? Está acessível, na verdade. Mas quando a gente fala de quinta dimensão, eu acho interessante fazer uma certa divisão, tá? Eu acho mais didático pensar dessa forma. A gente está aqui, todo mundo sabe que nós somos seres tridimensionais, né? Porém, assim, a quinta dimensão, ela também está acessível a nós, né? Não quer dizer que porque fisicamente falando nós estamos inseridos numa terceira dimensão, não quer dizer que espiritualmente, em estado de consciência ou até mesmo em estado emocional, a gente não consiga subir essa frequência, né? Ir para uma oitava acima. Eu gosto de falar dessa forma mais física, porque eu tenho certeza assim que quando a gente está tendo um momento muito especial que a gente se perde, né, do nosso espaço-tempo aqui, que a gente não vê o tempo passar, a gente acessa de certa forma, uma quinta dimensão, né? A gente sai do nosso espaço-tempo e a gente acessa, assim. Porém, essa questão de quinta dimensão, né, quando os arcturianos nos ensinam, eles fazem essa divisão para fins didáticos também. É como se a gente tivesse aqui, né, nos nossos corpos físicos, na terceira, certo? Existe o que a gente chama após o desencarne, né? Vamos usar dessa forma essa palavra que eu acho bem interessante. Existe uma quarta, certo? E existe uma quinta dimensão, que é quando você consegue acelerar seus corpos, tá? Acelerar a sua frequência de uma forma que te permita acessar esse estado vibratório, certo? Então, assim, eu gosto de pensar em física mesmo, assim. Então, são vibrações, são frequências, são estados, né? Então, a gente sabe que na terceira dimensão, né, os átomos, eles vibram um pouco mais devagar, né? Vamos dizer dessa forma, eles estão vibrando ali numa determinada frequência. Se a gente sai da fisicalidade, a gente atinge uma outra frequência, né, que eles chamam de quarta dimensão, que não quer dizer que é melhor ou pior do que a terceira, só quer dizer que é uma dimensão que está vibrando numa frequência diferente, e a quinta dimensão, que já é outra vibração, é outro tipo de consciência, certo? Que, segundo eles, na quinta dimensão é muito mais comum, né, ouvir-se falar do que a gente está conversando aqui sobre biorrelatividade, telepatia, trabalho em grupo, comunicação telepática com consciências como planeta, né? Que a gente sabe assim, a gente está falando de comunicação entre eu e você, ou a gente pode falar de comunicação telepática entre você, seus filhos, minha família, alguma coisa desse tipo. Porém, segundo eles, na quinta dimensão, é muito mais comum do que a gente imagina a comunicação com outro tipo de consciência, né? Você imaginar a consciência do planeta, né? Porque é uma consciência habitando no corpo físico também, né? Se você imaginar a Gaia, né, como a gente chama aqui, né, é uma consciência espiritual habitando em um corpo gigantesco e físico também. Então, assim, essa quinta dimensão é uma frequência que nos habilita e que nos permite esse tipo de comportamento com muito mais facilidade, com muito mais naturalidade, por causa da vibração, né, que está numa oitava superior. Na verdade, assim, estou pensando o que nós aprendemos, né? Quer dizer, a partir do momento que você relaxa, que você entra no estar em contato consigo mesmo, volta a atenção para si, você vai elevando a tua frequência. Elevando a tua frequência, você já vai entrando num outro nível, lá em cima, digamos assim. Você já sai dessa vibração mais densa de terceira dimensão, planetária, dos problemas e etc. Quer dizer, à medida que você se conecta, que é o que todo mundo procura hoje em dia, né? E que se fala tanto, eleve sua vibração, né? E a meditação não tem nem o que falar da meditação, porque ela já faz parte de qualquer projeto de cura, vamos dizer assim, para a pessoa, seja física, emocional,
tem que ter a meditação como uma parte importante de trabalho, né? Sim. Ó, o Antônio vai entrar numa meditação daqui a pouco, né? Então, como eu falei para uma pessoa, depois eu marco um outro dia para ele para fazer meditação, tá? Então, vai ser só meditação, um horário que seja bom, que mais pessoas possam participar. Essa live vai ficar gravada, então muitas pessoas vão ter acesso, né? Vou repetir para as pessoas só a questão das cidades de luz, né? Então, ó, atualmente tem em Curitiba, Campinas, São Paulo, Amapá, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Paraíba, Natal, Fortaleza, Chapecó, Ribeirão Preto, Praia do Rosa, Santa Catarina e Santo Antônio da Patrulha. Há umas 2 semanas teve ativação da Cidade de Luz em Pelotas e está para ser ativada Porto Alegre e Brasília, tá? As meditações do GOF, que alguém está perguntando aqui. Grupo do Telegram, Cura Planetária GOF Brasil. As meditações acontecem de segunda, quarta e sexta às 20 horas. E no domingo tem para membros do GOF. Então, vocês podem entrar em contato, deixar lá o nome de vocês, procurarem, se vocês quiserem fazer parte de uma cidade de luz, da cidade de vocês, e fazer parte das meditações conosco. E para ser sócio, é uma contribuição para a manutenção de tudo isso que é feito, tá? Então, vocês também podem se informar lá, que o Antônio vai responder para vocês. Outra porta de entrada... Oi? Só mandar mensagem no Telegram ou no Instagram que a gente responde lá. Isso. E tem o Instagram também que vocês podem entrar em contato e deixar mensagem. Posso falar do curso que vai ter Pode. Porque aquilo já fiquei doidinha lá, né? Então, entre em contato, porque a partir da segunda quinzena de outubro vai ter um... Fala aí, Antônio, você que sabe melhor do que eu. Exatamente. Eu já tenho uma data definida, tá? Eu só estou esperando para definir mesmo, assim, para divulgar, porque eu preciso fazer alguns ajustes e tal, de horário, essas coisas. Mas é na segunda semana do mês de outubro, né? Do mês que vem. Então, creio que no sábado, no dia de sábado, aproximadamente 7, 8 horas da noite, a gente vai fazer um aulão, certo? Com o David Miller. Então, assim, ele vai trazer informações canalizadas. Eu não tenho certeza ainda quem vai guiar, né? Pode ser o Juliano, pode ser outros seres arcturianos que contribuem também para o GOF, né? No mundo inteiro. E o tópico do aulão, né? A gente chama de webinário ou um aulão, vai ser ferramentas arcturianas para a cura pessoal, certo? Então, assim, vai ser só focado nisso. A gente não vai falar diretamente de cura planetária, das ferramentas que a gente utiliza para fazer biorrelatividade ou de cidade de luz, não. Tá? O foco do encontro, desse aulão, do webinário, vão ser mostrar ferramentas para que sejam utilizados na sua cura, que você mesmo pode aplicar em você. Então, esse vai ser o foco. Ok, e eu divulgo pessoal. bem direitinho lá no grupo, tá? No Telegram e no Instagram também. A data e o horário, especialmente quando eu tiver. Tá bom. Então, Antônio, muito obrigada por você ter estado aqui com a gente, né? Abrindo esse canal também para mais pessoas fazerem parte, se unirem nesse processo de autoconhecimento, crescimento pessoal, auxiliar também a sua cidade, entender o que é cidade de luz, entender o trabalho de biorrelatividade, que é a telepatia, né? E repetindo, tem uma... a pessoa já está lendo os livros do David. Então, 2 livros importantes é o Conectando-se com os Arcturianos, tem o 1, tem o 2, o terceiro ainda não está traduzido. Quem está traduzindo... Ele tem 3 livros em português, né? O Conectando com os Arcturianos 1 e 2, e um outro chamado Cabala e Ascensão. Mas está vindo um quarto aí. A gente já está trabalhando já vai iniciar a trabalhar a tradução já nos próximos dias. Tá. Então, de novo, pessoal, Telegram, grupo
Cura Planetária Golf Brasil, Instagram Golf Brasil, tá bom? Antônio, sei que você vai entrar na meditação agora às 20 horas. Um beijo grande no seu coração. Obrigada Igual. por estar junto aqui. Estamos juntos sempre, né? Estaremos Adorei. juntos. E beijo, até breve. Vamos se falando. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.